Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o pastor Vanderlei Bonito. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Quero estar convidando a você que me conhece a estar se inscrevendo no meu canal, pregando a palavra com o pastor Vanderlei Bonito. Você é o meu convidado a estar se inscrevendo. Se inscreva lá, compartilhe, visualize, dê o sininho, nos ajude para que o nosso canal cresça e a palavra do Senhor que pregamos venha estar chegando a todo o país, a todas as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Você, louvado, se inscrevendo, vai estar fazendo com que isso aconteça, né? A palavra do Senhor venha se propagar e o nosso canal também vai estar crescendo nas redes sociais. Louvado seja Deus, você sempre vai ver as nossas lives, nós ministrando a palavra, que esse é o nosso propósito. Tá? Pastor Vanderlei não faz outra coisa a não ser ministrar a palavra, porque isso é o propósito. Nós temos um canal aqui no YouTube, é estar pregando o Evangelho, tá bom? Pai do Senhor para todos, Deus abençoe a você que já é inscrito no meu canal, Deus abençoe você que compartilha, você que visualiza, você que assiste nossos canais, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, amém? Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, e o tema hoje que eu quero trazer para a nossa vida e a importância disso. O tema é ser cheio do Espírito Santo de Deus. O quanto é importante nos dias de hoje o cristão ser um cristão cheio de Deus. Louvado seja, cheio do poder do Espírito Santo. E para isso, nós vamos estar fazendo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos comentar a leitura, o texto é bem conhecido. Já ouvimos vários pregadores ministrando esta palavra, e nós vamos estar trazendo esta palavra para a nossa vida e falando a respeito da importância de nós sermos cheios do poder do Espírito Santo. Pedro e João subiu junto ao templo à hora nona, a hora da oração. Ora, era trazido o homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam-se à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, pondo-lhe fixamente os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-lhe pela mão direita, o levantou e logo os seus pés, tornozelos firmaram. Saltando eles, pôs-se em pé, começou a andar. Então entrou com ele no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Meus queridos irmãos, o texto é bem conhecido e nós conhecemos esta palavra e queremos falar da importância de sermos cheios do poder do Espírito Santo, e era esta a preocupação de Jesus no seu último encontro com os discípulos. Pedro e João, neste tempo, nesse momento, já havia passado um longo tempo depois de Pentecostes, depois do revestimento de Pentecostes, depois desse longo tempo, Pedro não deixou mais louvado a presença do Senhor. Pedro depois de Pentecostes, foi um homem cheio do poder do Espírito Santo. Ele vivia uma vida contínua de oração e jejum. E para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que nós temos que ter é uma vida de oração, é uma vida de jejum, procurarmos ter conhecimento da palavra. E isso Pedro fazia, e fazia com muita prioridade. No primeiro encontro de Jesus com Pedro, Pedro tinha saído para pescar. Nesse momento, era o Pedro sem unção.
era o Pedro sem poder. O primeiro encontro de Jesus com Pedro, Pedro tinha saído para pescar e pescou, foi a noite inteira. E diz a palavra ali em Mateus que Pedro não pegou nada. E isso é uma frustração muito grande para um pescador passar uma noite inteira. Pedro conhecia o mar, conhecia o momento, se o mar estava bom, se o mar não estava, todo pescador sabe disso. E Pedro passou a noite inteira e não apanhou nenhum peixe. Então, ele voltou frustrado, voltou decepcionado, pois ele não havia apanhado nada, ele não havia pego um peixe. Então Pedro volta para o porto e ali recolhe as redes, limpa as redes, porque rede suja não apanha nada. Jesus estava passando, pregando o evangelho, porque a finalidade de Jesus era ensinar o caminho da verdade. Sempre foi esse. Então Pedro estava no porto, frustrado, decepcionado, triste, amargurado. Nesse momento, Pedro era o Pedro que não tinha unção. Era o Pedro sem poder. Era o Pedro sem autoridade. Então Jesus, louvado seja Deus, olhando para Pedro e pediu para que Pedro pudesse subir ao seu barco para pregar o evangelho. Pedro autorizou. E quando Jesus pregou para a multidão, vidas foram restauradas, pessoas foram edificadas. Então Jesus olha para Pedro e manda que Pedro retorne para o mar e lance a rede ao lado direito. Pedro quis questionar no começo e falou: pesquei a noite inteira, pastor. Fiquei a noite inteira no mar e não apanhei nada, mas diante da tua palavra eu irei. E para surpresa de Pedro, quando ele lançou a rede novamente, foi tanto peixe que teve que pedir ajuda para os outros barcos para poder arrastar. Ali começou a trajetória de Pedro com Jesus. E Pedro começou a entender que ele não poderia ficar sem Jesus. Pedro começou a entender que a vida dele sem Jesus não era nada. Ali começou a trajetória de um Pedro que andava com Jesus, mas não tinha unção. O Senhor começou a preparar e moldar o caráter de Pedro. Sabe? Pedro, louvado seja Deus, no mar da Galileia, quando Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: ide e atravessai, que eu vou depois. Jesus sobe o monte e vai ficar várias horas em oração. Muitas horas em oração. Então os discípulos vão adiante e Jesus, segundo a palavra, ele vai descer do monte na 4ª vigília da noite. Ele passa mais de 10 horas de oração. Ele passa mais de 10 horas. Jesus, ele tinha necessidade de falar com o Pai. Então, Jesus nos ensina que para nós termos poder, para nós sermos um homem cheio do poder de Deus, nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida de joelho no chão. E Jesus nos ensina isso. E de repente, na 4ª vigília da noite, Jesus olha os seus discípulos no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas. Jesus vai descer do barco, vai descer do monte e vai caminhar sobre as águas. E Pedro, olhando para longe, olha e vê um homem caminhando sobre o mar. E todos se assustam, é um fantasma. Jesus grita: não temais, sou eu, Jesus. E Pedro, olhando para Jesus, fala: se és tu mesmo, Senhor, permita que eu vá até ti. E Jesus fala: vem. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele não afundou. Ele vai caminhar sobre as águas. Mas de repente ele começa a olhar para os ventos e para as tempestades e começa a afundar.
Então Jesus vai dar a mão para Pedro e fala: por que duvidaste, homem de pouca fé? Então ali nós vemos a trajetória de Pedro, um exemplo de Pedro, um Pedro sem unção, um Pedro sem poder, um Pedro sem autoridade, um Pedro que vai negar Jesus por 3 vezes, louvado seja Deus. Era este o homem que Jesus escolheu para dar a chave da igreja, era Pedro. Mas aí, louvado seja Deus, no seu último encontro, Jesus vai ressuscitar ao 3º dia, vai ficar cerca de 40 dias com os discípulos, e no seu último encontro Jesus dá uma ordem: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, para que sejais revestido de poder. Então os discípulos, com medo, estavam sendo muito perseguidos. Ali era os discípulos sem poder. Ali eram os discípulos, Pedro sem unção, Pedro sem poder, Pedro sem autoridade. A importância de eu e você sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A importância de nós termos poder do Espírito Santo, sermos revestidos do poder do Espírito Santo. Sabe? Sem poder do Espírito Santo, não adianta pregar bonito, não adianta conhecer as Escrituras, não adianta conhecer os louvores, não adianta nada. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. E Jesus sabia o que os discípulos passariam na sua ausência, sabe? Depois da sua morte, Jesus sabia o que os discípulos iriam passar. E para eles não recuarem, para eles não negar o seu nome, eles precisavam ser revestidos. Nós precisamos ser revestidos para nós podermos aguentar, para podermos termos estrutura para vencer Satanás. Pois a nossa luta, segundo lá em Romanos, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades do mal. A nossa luta é contra os príncipes das trevas. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta é contra Satanás. E para nós termos estrutura de vencer este mal, para nós conseguirmos passar por tudo isso, estarmos firmes com Jesus, o objetivo de ser revestido de poder é para nós podermos suportarmos tudo isso, estarmos firmes com Jesus, sem recuar, sem voltar para trás, sem negar Jesus. É esse o objetivo, sabe? Ser revestido de poder, ser revestido de unção, ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Deus. E para nós sermos cheios de Deus, nós precisamos desse poder. Nós precisamos dessa unção. Para quê? Para que nós não viemos a cair no campo de batalha. Para que nós não viemos a recuar, como nós vemos muitas vezes, muito cristão, sem nenhuma estrutura espiritual, sabe? Sem nenhuma condição de nada, sabe? A nossa condição está em Cristo. Nós precisamos ter Jesus na nossa vida. Nós precisamos ter o Consolador na nossa vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então Jesus, no seu último encontro, com os discípulos, ele vai dar uma ordem: ficai em Jerusalém, para que sejais revestidos do poder do Espírito Santo. O que me chama a atenção aqui é que cerca de 500 pessoas estavam junto com os discípulos, mas só sobraram 120 que ficaram durante 10 dias em oração, em jejum, como nós vamos ver aqui no livro de Atos, no capítulo 1, louvado seja Deus, onde Jesus fala aqui: e cerca de ocasião estamos comentando com eles, ordenou: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperais a promessa. Tá vendo? Esperais a promessa do Pai,
o qual de mim ouvistes, pois João batizou com água, mas eu vos sereis batizado com Espírito Santo dentro de poucos dias. E aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurará tu neste templo o reino de Israel? Então Jesus deu uma ordem que os seus discípulos ficassem em Jerusalém, porque dentro de poucos dias eles seriam revestidos com o poder do Espírito Santo. Então Jesus já ordenou e já deu a dica que não seria no momento, mas seria em poucos dias. Mas muitos não esperaram, ficaram 120, cerca de 10 dias depois foram revestidos. No livro de Atos, capítulo 1, no versículo 2, então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, onde eles vinham em oração, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Estavam presentes Pedro, Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplica, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os discípulos. Ou seja, eles obedeceram, porque a obediência vale mais que o sacrifício. Eles obedecem a Jesus, eles ficam em Jerusalém, eles ficam nos aposentos, aonde eles vão ficar em oração, em jejum, clamando e esperando o revestimento do Espírito Santo. Porque sem este poder, sem este revestimento, eu e você não podemos fazer nada. E nós precisamos desse revestimento. Nós precisamos deste poder para que nós tenhamos estrutura de vencer as hostes do mal. Para que nós tenhamos a estrutura de vencer os príncipes das trevas. Para que nós tenhamos a estrutura de estar no campo de batalha guerreando, sem recuar, sem voltar para trás, sem negar Jesus. Um soldado que vai para o campo de batalha, ele vai preparado. Ele não vai na guerra sem condição, sem arma, sem condição física, sem preparamento, sem planejamento. Um soldado não vai para o campo de batalha de qualquer maneira. Nós precisamos entender que nós estamos num campo de batalha, numa guerra. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados o quê? Com o conhecimento da palavra. Nós precisamos estar preparados com o quê? Com oração, com jejum. Nós precisamos estar preparados o quê? Sermos cheios do poder do Espírito Santo. É essa a ordenança de Jesus. Porque depois de Atos dos Apóstolos, eles seriam muito perseguidos. E se não tivesse cheio do Espírito Santo, eles negariam e recuariam para trás. Então nós vemos isso nos dias de hoje, quando muitos não estão preparados e precisam estar preparados. Todos nós precisamos estar preparados para ir para o campo de batalha, mas não podemos ir para o campo de batalha de qualquer maneira, ou de qualquer jeito, ou de qualquer forma. Um soldado não vai para a guerra de qualquer jeito. Ele tem que estar preparado fisicamente, ele tem que estar com saúde, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter posicionamento, ele tem que estar armado, ele tem que saber manusear uma arma, ele tem que saber manusear, sabe, se portar no campo de batalha, as estratégias. Então assim é a nossa vida no caminho do Senhor. Nós precisamos estar preparados, sabe? E como nós podemos estar preparados? Temos que ser revestidos com o poder do Espírito Santo. Temos que ter conhecimento das Escrituras. Então isso é muito importante. Ser revestido com o poder do Espírito Santo. Depois dali, louvado seja Deus, nós percebemos aqui que eles vão obedecer à voz do Senhor e todos ficaram em oração e jejum. No livro Louvado seja Deus, quando no capítulo 2 nós vamos observar aqui, aproximou-se o dia de Pentecoste. Já
Passava-se já 10 dias que eles estavam esperando o revestimento, mas Jesus falou que em poucos dias eles teriam que ficar na cidade de Jerusalém para ser revestidos. Jesus mandou. Então, a obediência com a palavra de Deus, ela é fundamental. Se nós queremos ser revestidos, precisamos obedecer. E eles obedecem a Jesus. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como Jesus mandou. Então isso é muito importante, nós sermos revestidos, sermos obedientes à palavra. E de repente veio do céu um som como um vento veemente, muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Debaixo do céu. Vejam-se que desce um vento veemente no templo aonde eles estavam e encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo e de poder. Depois dali, Pedro sai pregoando o evangelho, mas agora era o Pedro com a unção, era o Pedro com poder, era o Pedro com autoridade, era o Pedro cheio de Jesus, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Já não tinha mais medo de nada. Pedro já não tinha mais medo dos soldados, da perseguição, porque agora ele estava cheio de poder, sabe? E ele sai dali apregoando com autoridade, apregoando com firmeza, pregando para as multidões, pregando para o povo. Cerca de 3.000 almas se convertem com a pregação de Pedro, que entrava dentro dos corações. Vidas foram restauradas, pessoas foram curadas de enfermidade, porque agora Pedro ele estava cheio do poder, cheio do Espírito Santo. E aqui Pedro já tinha passado um longo tempo em Atos capítulo 3, quando Pedro ia à hora nona, a hora da oração. Era uma vida de oração que Pedro tinha. Essa é a primeira dica para nós sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos colocarmos na nossa vida, vivermos uma vida de oração. Nós precisamos entender que a oração tem que fazer parte da nossa vida. E Pedro, depois de Atos dos Apóstolos, dos revestimentos, Pedro ele tinha isso na sua vida, sabe? Ele ia à hora nona, à hora da oração, porque Pedro tinha uma vida de oração. Aqui era Pedro e João, eles estavam sempre juntos. Pedro estava à porta do templo, na hora da oração, e ali era colocado um coxo. E era de costume trazer aquele homem que era coxo para pedir esmolas. Ele era coxo e ele pedia esmola para sobreviver, sabe? Mas a esmola não solucionaria o seu problema, porque ele era coxo, sabe? Então, a esmola era para comprar comida, alimento, para ele poder sobreviver. Era o único modo de sobrevivência. Então, ele era colocado à porta do templo, porque era um local de grande movimentação para o templo. Então, ali colocava aquele homem, traziam ele. O que me chama a atenção aqui é que Pedro, ele sempre, quase sempre, se não era sempre, Pedro ia para a porta do templo, sabe? Pedro ia para a porta do templo. E aquele coxo era sempre colocado ali, mas nesse dia Pedro estava cheio do poder do Espírito Santo, sabe? Porque nós temos que entender, meus irmãos, que tudo tem o seu tempo determinado, sabe? Nós precisamos entender isso, sabe? Tudo tem o propósito de Deus, sabe? Tudo tem o seu tempo. Ao tempo da doença, mas ao tempo da cura. Ao tempo do chorar, mas ao tempo da exaltação, sabe?
Então o tempo daquele homem de ser curado havia chegado. Pedro estava cheio de poder, cheio de unção, cheio de Jesus, cheio da glória, cheio de autoridade. E aquele homem vai pedir uma esmola para Pedro justamente naquele dia, sabe? Quem sabe muitas vezes ele passava ali e não pedia esmola. Muitas vezes Pedro já tinha já estava no templo, ele não havia chegado ainda. Vamos entender isso. Muitas vezes Pedro às vezes chegava e aquele coxo não estava ali. Mas naquele dia o coxo estava ali, né? E Pedro, quando chega, vê aquele homem pedindo esmolas. E quando ele pede esmola, pede uma esmola para Pedro e para João. E Pedro vai olhar para o coxo e falar: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E diz a palavra do Senhor que Pedro dá a mão para o coxo e puxa ele. E suas pernas, os seus tornozelos, ele se firma em pé. E eles vão entrar dentro do templo e o coxo vai entrar saltando, glorificando a Deus, porque agora ele estava liberto, agora ele estava curado, agora ele estava transformado, sabe? Esse era o Pedro cheio do poder, era o Pedro cheio da unção, era o Pedro cheio da autoridade, era o Pedro cheio da glória de Deus. Então, é importante que eu e você, sabe, sejamos cheios de poder. Não adianta pregar se não tem poder. Não adianta evangelizar se não tem poder. Não adianta cantar sem poder. Nada adianta se nós não tivermos esse poder do Espírito Santo. Só com esse poder que nós vamos ter estrutura para vencer o mal, para estar firme, sabe? Apóstolo Paulo estava numa prisão, apanhou, mas o apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos passar por qualquer situação, por qualquer momento da nossa vida de sofrimento, mas nós não recua, nós não volta para trás, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é para nós ter estrutura para vencer as aflições do mundo, as aflições dessa vida. Jesus, ele passa por aflições. Jesus, ele passa por perseguições. Então Jesus, ele dá o exemplo para nós que nós temos que ser cheios do poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na Macedônia, ele foi chicoteado, bateram nele, machucaram ele, colocaram ele numa prisão, acorrentaram ele lá dentro, mas diz a palavra que o apóstolo Paulo cantava e Silas orava. Mesmo dentro de uma prisão, mesmo sendo machucado, mesmo sendo acorrentado, mas eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. Então nada importava para eles. Não importava se eles iam viver ou se eles iam morrer. Porque se eles vivessem, estavam com Cristo. E se eles morressem, estavam com Cristo. Então eles entendiam que tudo aquilo era propósito. Sabe? Então é importante, estou dando um exemplo aqui da palavra, para que você entenda que nós temos que ter cheio do Espírito Santo. Sabe? Para nós não recuar, nós não voltar para trás. Sabe? É para isso que nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Sabe? O fundamento é esse. Sabe? Para que você tenha estrutura, para que você tenha conhecimento, para que você tenha condição, sabe? De estar enfrentando as hostes do mal de cara a cara, porque Satanás, ele não tem medo de crente, irmão. Ele tem medo de homem e mulher cheio do poder do Espírito Santo. Sabe? Quando Paulo estava na Macedônia evangelizando, aquela moça que tinha o espírito de adivinhação, o espírito maligno conheceu que o apóstolo Paulo, aqueles homens que estavam junto ali, Paulo e Silas, eram homens do Deus Altíssimo, eram servos do Deus Altíssimo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Então ela passou a perseguir Paulo e Silas na Macedônia, mas só que Paulo, quando olhou para aquela moça, ele entendeu que o que tinha dentro daquela moça é o espírito maligno.
E como Paulo tinha o Espírito Santo, ele repreendeu aquele espírito que saiu imediatamente. Então nós precisamos do poder do Espírito Santo para vencer as trevas. A nossa luta não é contra o irmão, ou contra o vizinho, ou contra o pastor. A nossa luta é contra os príncipes das trevas que vão tentar derrubar nós dessa terra. Então nós precisamos ser revestidos. E não é fácil, meus irmãos, ser revestido com poder. Porque nós precisamos ter uma vida mais de oração. Nós precisamos ter uma vida mais de busca, sabe? Nós temos que colocar isso na nossa mente, que nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo, sabe? Eu espero que esta palavra, ela seja essa reflexão, ela seja de importante para a nossa vida, sabe? Nós pararmos e refletirmos, como nós estamos fazendo aqui nesta live, nesse momento, que nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Então que você e eu possa ser cheio do poder do Espírito Santo. Eu quero orar por você que vai de repente assistir esta palavra de manhã, à tarde ou à noite, não importa, mas eu sei que essa palavra vai chegar, sabe? Nesse momento teu de aflição, nesse momento teu de angústia, nesse momento teu. Então, o conselho que eu dou é que você seja uma mulher cheia do poder do Espírito Santo para vencer o mal, sabe? Para cantar vitória nesta terra. Soberano Deus e eterno Pai, venha abençoar cada vida, cada pessoa, cada Pai amado, cada servo teu que está escrito nesse canal. Abençoa todos, meu Pai, e aqueles que vão ver também. Pai amado, graça te damos por este momento, por esta ministração. Nos dá, Senhor, Pai amado, a tua graça. Nos dá, meu Pai, o teu revestimento, meu Pai. Nós precisamos de ti, meu Deus, nessa terra. Nós precisamos, Senhor, Pai amado, deste poder que estava na vida de Pedro, meu Pai. Nós precisamos ser revestidos com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Porque em nós não há estrutura, não há condição nenhuma, meu Pai. Nós somos, meu Pai amado, folha seca, meu Pai. Nós somos seres humanos, meu Pai. Só com este poder que nós temos condição, Pai, de caminhar nesta terra, de caminhar nesta graça. Meu Pai, graça te damos por tudo. Abençoa cada família, abençoa cada filho teu, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E diz amém, e diga graças a Deus. Que Deus te abençoe grandemente, sabe? Receba o abraço glorioso. Mais uma vez eu vou falar novamente. Se inscreva no meu canal, Pregando a Palavra com o Pastor Vanderlei Bonito. Se inscreva, compartilhe e nos ajude a propagar o Evangelho de Cristo nesta terra. A paz do Senhor Jesus a todos. Se você, porventura, que é aqui do Perequê, ou do Guarujá, ou da Maré Mansa, precisa de uma visita, a palavra do Senhor fala em caso de enfermidade, em certas situações, chamar os presbíteros da igreja. A gente vê isso pouco acontecer. Então, sabe? Se você tem, por exemplo, uma pessoa que está com depressão, chamar os pastores, os presbíteros para estar orando por essa pessoa. Então não se acanhe, chame a gente ou chame o pastor da sua igreja, que nós estaremos lá orando, indo na sua casa e fazendo uma oração forte, uma oração de cura e libertação. A paz do Senhor para todos. Fique com Deus.